O Brasil colonial, 1580-1720. João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo. Parte 3. Imagine o Brasil do século XVI. Um litoral vasto e desconhecido, dividido em faixas de terra concedidas pela coroa portuguesa a nobres ambiciosos. Entre essas faixas, uma se destacaria não apenas pela riqueza, mas por seu papel fundamental em moldar todo o Nordeste. A capitania de Pernambuco, concedida a Duarte Coelho. Este é um relato de como uma sociedade nasceu do açúcar e da violência, e como sua sede por terras a levou a conquistar os sertões de dentro e de fora. A chegada dos portugueses ao que viria a ser Pernambuco não foi pacífica. Desde o primeiro momento, em Igaraçu e depois em Olinda, os colonos se depararam com a feroz resistência dos povos nativos, principalmente os caetés. Ameaçados também pelos franceses que, aliados aos indígenas, disputavam o lucrativo comércio de pau-brasil, os lusitanos logo entenderam que precisavam de aliados. E sua estratégia foi tão astuciosa quanto cruel. Homens como Jerônimo de Albuquerque e Vasco Fernandes de Lucena uniram-se a filhas de chefes tabajaras, estabelecendo laços de família e forjando alianças militares cruciais. Esses indígenas aliados tornaram-se os famosos freixeiros, uma força militar auxiliar e indispensável para os portugueses. Aos poucos, a escravidão indígena deu lugar à africana nos engenhos, e os nativos foram sendo empurrados para fora das cobiçadas terras férteis, as várzeas, essenciais para a cana-de-açúcar. A expansão foi brutal. As chamadas guerras justas serviram de biombo para uma violência extrema. A ordem real de extermínio contra os caetés, após a morte do bispo Sardinha, é um exemplo sombrio. Canhões foram usados para executar indígenas numa demonstração calculada de terror para quebrar qualquer resistência. E o esforço valeu a pena. No final do século XVI, Pernambuco era a joia da colônia. Cronistas da época, como Gabriel Soares de Souza e Fernão Cardim, descrevem Olinda como uma vila opulenta. Senhores de engenho que chegavam pobres tornaram-se ricos, vestindo sedas e promovendo festas suntuosas. De seu porto partiam dezenas de navios carregados de açúcar. A sociedade era uma pirâmide rígida. No topo, os senhores de engenho. Na base, a massa de escravos. Mas a riqueza exigia mais espaço. E assim, os olhos dessa sociedade poderosa se voltaram para o interior, para os sertões de dentro. A conquista do interior não tinha apenas um dono. Era movida pela busca de ouro, pelo desejo de conter quilombos como Palmares e pela política da coroa. Mas, acima de tudo, era movida pela sede de terra. A principal ferramenta para isso foi a distribuição de sesmarias. Grandes lotes de terra concedidos sob a condição de que fossem produtivos. Bandos de homens, uma mistura de brancos, indígenas aliados e negros, aventuravam-se pelo sertão. A pecuária tornou-se a rainha dessas terras vastas, coexistindo com a agricultura de subsistência. A sociedade que ali se formou era diferente de tudo no litoral. As propriedades eram enormes, mas a terra valia pouco como moeda. Valia como patrimônio, como símbolo de pertencimento a uma família. Nas fazendas, uma aparente democracia racial vigorava entre brancos pobres, mestiços, negros e indígenas livres, uma necessidade para a sobrevivência num mundo hostil. Mas era uma ilusão. Essa convivência mascarava um projeto de dominação que sistematicamente expulsava o nativo de seu território. O trabalho escravo existia, mas em escala menor. O regime era outro. O vaqueiro, por exemplo, muitas vezes não recebia um salário, mas tinha direito a uma parte dos bezerros que nasciam, o que chamavam de quarteação. Documentos de igrejas mostram até mesmo a formação de famílias escravas, algo quase impensável nos duros engenhos de açúcar. Mas a ambição de Pernambuco não parou nas suas fronteiras. Seu poder irradiou para o norte, conquistando os chamados Sertões de Fora.
Itamaracá, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, todas caíram sobre a esfera de influência pernambucana. Mais uma vez, a estratégia foi a mesma. Poderosas expedições militares, financiadas e armadas a partir de Olinda, combinando soldados portugueses com centenas, às vezes milhares de guerreiros indígenas aliados. A fórmula do sucesso misturava alianças por interesse, guerra total, dissensão, jogando uma tribo contra outra, e violência, sempre seguida de acordos de paz impostos pelos vencedores. A conquista do Maranhão foi a coroação desse esforço, envolvendo a expulsão de uma colônia francesa bem estabelecida em 1615. Jerônimo de Albuquerque, o experiente líder das alianças indígenas, foi mais uma vez a peça-chave. É claro que essa expansão não foi aceita passivamente. A resistência indígena foi feroz e prolongada. O maior exemplo foi a Guerra dos Bárbaros, uma revolta generalizada das nações tapuias que durou décadas, do Ceará à Bahia. Combater essa resistência exigiu o que havia de melhor nas tropas coloniais, incluindo os famosos bandeirantes paulistas. Por trás de todos esses eventos, um ator constante: a Igreja. Ordens religiosas como os jesuítas e os beneditinos não eram apenas missionárias. Eram poderosos agentes econômicos, donos de engenhos e de gado. Sua relação com os colonos era tensa, um jogo de poder entre quem queria catequizar os índios e transformá-los em camponeses e quem queria simplesmente suas terras e seu trabalho. A política da coroa portuguesa oscilava constantemente entre esses dois polos, entre decretos protetores e autorizações para a guerra e a escravidão. No fim, a história que emerge é clara. Pernambuco não foi apenas uma capitania rica, ela foi a força motriz por trás da conquista portuguesa do Nordeste. Sua elite, armada com o poder do açúcar, com uma estratégia militar brilhante e implacável e com uma violência extrema, não apenas construiu sua própria sociedade, mas modelou toda uma região. Foi a partir de Olinda que as bandeiras partiram para conquistar o sertão. Foi de seus portos que as expedições zarparam para subjugar o norte. A sociedade nordestina, com suas complexas relações de poder, sua cultura e seus conflitos, carrega até hoje as marcas profundas dessa gênese, escrita em sangue, açúcar e ambição.